vocês acham da opinião apresentada por alguns juristas de criar uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Operação Lava Jato? Tanto para apurar responsabilidades, porque não são apenas Deltan Dallagnol e Sérgio Moro os responsáveis pelo estrago provocado pela operação, mas tanto para apurar responsabilidades quanto para servir de vacina contra o chamado lawfare e apontar um rumo para a reforma do sistema de justiça no país. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Sou sempre pega no pulo aqui. Estava anotando e tentando refletir ao mesmo tempo. Num primeiro momento, me parece muito interessante, porque a questão do lawfare, ela não atinge só o Brasil, não diz respeito só à política brasileira ou as lideranças de esquerda brasileiras, né? Nós vemos isso acontecer no Equador, com muita força agora, assim, de uma maneira muito absurda na Argentina, e eu sempre acho que nós devemos nos ater muito ao que acontece na Argentina, porque ali tem sempre um gancho, tem sempre algo a nos dizer do nosso futuro, nosso presente ou futuro. Então, essa possibilidade de termos, de desvendarmos, né, de esmiuçarmos as entranhas do lawfare no Brasil é muito interessante, inclusive para que outros países também possam partir de algo e realizar também os seus processos de combate ao lawfare, né? Porque isso é realmente algo gravíssimo que tem nos acometido. Porém, eu entendo a necessidade, estou totalmente de acordo, como eu já disse. Agora, nós temos outros cadáveres no armário que nós não conseguimos, né? Ou fizemos pouco ou nada fizemos. E é a questão da própria Comissão da Verdade com relação aos crimes que foram cometidos na ditadura, na ditadura militar ali de 64. Então, se a gente começar a querer fazer comissões e comissões de anistia, dá para fazer a comissão, perdão, comissão de anistia não, comissões da verdade, dá para fazer a comissão da verdade do golpe de 16. Saiu um livro recente, tá para ser publicado um livro recente, trazendo aí toda a discussão da imprensa. Eu realmente não me lembro agora o nome, mas eu vou ver aqui e falo ainda neste programa. Trazendo todo o debate na imprensa em torno da destituição de Dilma Rousseff, o chamado impeachment de Dilma Rousseff, e comprovando ali, né, trazendo os dados que todos nós sabemos, mas que é sempre bom ter tudo isso registrado e documentado de forma histórica, que isso se tratou de um julgamento político, que nada tinha a ver com questão de qualquer improbidade administrativa ou qualquer outra coisa parecida. Então, há muitas comissões de verdade que a gente poderia fazer no Brasil. Eu acho que a gente precisaria mesmo se deter e voltar a 64, porque tudo que aconteceu ali e não foi resolvido, a gente está pagando até hoje, principalmente no tema militar. O fato de o currículo das escolas militares terem a figura do Olavo de Carvalho, e eu estou rindo de nervoso, o fato de terem essa figura no seu currículo como aí um dos intelectuais, né, que os militares estudam, tudo isso é fruto de uma situação que nós nunca conseguimos resolver. Então, se eu tivesse que dar uma prioridade, se eu tivesse que dizer, gente, vamos fazer comissões da verdade, beleza, vamos fazer todas, mas vamos botar prioridade aqui, eu colocaria a prioridade 1, prioridade máxima, na Comissão da Verdade do golpe de 64, que precisa essa comissão ter um desfecho, né? Não adianta também só você jogar tudo para cima. Olha, aconteceu tudo isso e você levanta dados, e fica pairando, tudo de novo, tudo pairando. Se você não dá um desfecho, se você não, enfim, cria mecanismos para que isso seja canalizado, que isso seja escoado, para que a memória histórica brasileira, ela, enfim, aconteça,
Não tem sentido, inclusive, porque não adianta só você chegar lá e jogar tudo para cima. Se joga tudo para cima, não adianta nada, digamos. Bom, meu primeiro raciocínio sobre essa temática seria esse. Com a palavra, Gustavo Conde. Vamos lá, eu acho que já se falou também em Comissão da Verdade para o próprio governo Bolsonaro, para esse próprio período. Aliás, que poderia ser inspirado pela própria CPI da Covid, que foi uma espécie de Comissão da Verdade, que poderíamos aproveitar, inclusive, o relatório dali para tecer esse tipo de documento. Eu acho que sobre a Lava Jato, acho a iniciativa muito boa, né? Acho que o Prerrogativas, né? O grupo Prerrogativas, não se preocupou ainda oficialmente sobre isso, mas o debate acontece no grupo. E lembrar aqui também que o grupo Prerrogativas entrou no Ministério Público para que se investigue também certas operações pregressas do Deltan Dallagnol, com relação à compra de imóvel, né, de abertura de negócio e tudo mais. Parece que a coisa é feia, inclusive também no lado do Sérgio Moro nesse sentido. Então, quanto mais a gente puder debater e consagrar documentos desse período, desse pesadelo que foi o Brasil desde o golpe de 16, tanto melhor. A iniciativa, para mim, até no que diz respeito à própria Lava Jato, quer dizer, que causou, já tem livros publicados, né? Tem uma tese de doutorado publicada na USP, né? Do volume, do prejuízo, né? Na ordem de 100 bilhões de reais. Agora, é um prejuízo também imprecificável, porque empregos foram perdidos, a indústria pesada brasileira foi aniquilada, né? Então, esse episódio, essa infelicidade da história brasileira, tem também a questão, Breno, Zé, Genuíno e Vanessa, da influência dos Estados Unidos, da CIA, das idas do Sérgio Moro para os Estados Unidos. Então, eu acho que é importante. Agora, o clima do Brasil nesse momento, eu acho que ele não permite esse tipo de consagração, né, desse período, porque a gente tem um governo ainda um pouco desorganizado em função da herança catastrófica que veio do Bolsonaro. Você tem traumas aí permeando, você tem a velha imprensa preconceituosa já querendo criminalizar o MST de novo. Então, o Brasil é aquela coisa, é aquela confusão o tempo todo. Acredito que esse é o que nós tivemos acho que de muito positivo do golpe de 16 foram essas entidades de advogados, juízes, promotores, né? A BJD, a AJD, o Prerrogativos, que fizeram uma grande mobilização e que poderiam, né, nessa esfera civil da sociedade brasileira, promover digamos, esses documentos. O que eu estou dizendo é o seguinte, para fechar, não seria um documento oficial, mas poderia ser um documento extraoficial, uma comissão da verdade no que diz respeito à Lava Jato, Breno. Muito bem. Com a palavra, José Genuíno. É uma excelente proposta. Em primeiro lugar, porque o lavajatismo foi uma concepção de justiça. O lawfare foi inspirado no Departamento de Justiça norte-americano. As 3 guerras que os Estados Unidos capitaneou no mundo: guerra contra as drogas, guerra contra o terrorismo e guerra contra a corrupção. A geopolítica americana teve esse desenho, e é muito importante essa comissão fazer um levantamento como isso prosperou no Brasil. O Brasil foi uma experiência piloto, eu acho que foi a mais significativa, porque produziu um golpe, produziu a prisão do ex-presidente, produziu, inclusive, assassinatos, como o caso do reitor da Universidade de Santa Catarina, criou uma paranoia que produziu a cultura do ódio, da violência, do ressentimento. Isso tem que ser analisado além dos prejuízos materiais. Aliás, está saindo agora um livro de fatos, de como se realizava a tortura psicológica, como se realizavam as ameaças. Tudo isso eu acho que é importante, principalmente para concluir uma grande reforma no sistema de justiça. Eu ligaria isso, Vanessa, com a questão da Comissão Nacional da Verdade com a ditadura. O grande problema não é reinstalar a Comissão da Verdade, como foi feito, é aplicar as conclusões do relatório final.
As conclusões do relatório final são conclusões corretas. E qual é o problema que pega? O problema que pega é que nós não construímos uma política para colocar diante dos chefes militares um pedido de desculpa perante a sociedade que houve terrorismo de Estado. Essa questão tem que ser solucionada politicamente. E o Brasil tem que caminhar para isso como um objetivo político. No caso da Comissão da Verdade para a Lava Jato, eu acho que a conclusão principal é ele fornecer elementos para uma reforma do sistema de justiça. Nós não podemos esquecer o passado. Nós não podemos abandonar o passado. Nós não podemos cair na invisibilidade em relação ao que aconteceu com o lava-jatismo. O problema do lava-jatismo não foram as intenções maldosas e malévolas do Delanol e do Moro. Foi o sistema de justiça, a orientação estratégica, a maneira como essas entranhas produziram operações, concepções de força-tarefa, concepções de quebra de sigilo, concepções de espetacularização, concepções de negar a política, de construir a ideia de que a política é desnecessária. Isso acabou instrumentalizando o autoritarismo. Os políticos não prestam. O que presta é a toga ou a farda, porque a representação popular ela é eivada de erros. Até o vice-presidente da República falou que o mal do povo brasileiro é fruto do índio, do negro e do ibérico, que é uma visão do conceito vira-lata. Portanto, eu acho, Breno, que é muito importante o debate sobre o lava-jatismo. E essa comissão seria uma grande oportunidade para a gente fazer esse debate. Assim como tem as conclusões da CPI da Covid, que é uma espécie de balanço do que foi o governo Collor, nós podemos fazer um balanço do que fizeram na Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, em Curitiba, na Paraíba, que, inclusive, o desembargador proibiu a divulgação do relatório e o Supremo deferiu contra. São fatos que têm que ser conhecidos. A memória ela é transformadora, a memória muda, a memória não pode deixar o passado abandonado. Se a gente abandona o passado, ele fica hibernando e volta com muita força no futuro. Veja o que os militares fizeram. Houve o pacto com os militares, fizeram uma transição pactuada e eles voltaram com tudo na eleição do inominável. E está aí essa crise política que o Brasil viveu. Muito bem. Só um comentário, Breno. A CPI da Covid, por exemplo, deu em pizza, né? O que aconteceu com a CPI da Covid? Esse é o tema. Eu acho que não, Vanessa. O negócio de pizza, o que a CPI produziu, o que esclareceu, o que revelou, não. Achei que retomar algumas coisas da CPI da Covid. Esse é o tema. O que fazer depois, que tudo sim. revelado. Tudo é revelado. O que a gente faz depois? Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. Nós vamos estourar um pouquinho o nosso tempo, mas é uma questão importante que já foi tocada em alguns outros momentos da noitada, mas creio que seja muito útil para a nossa audiência compreender esse tema. O fortalecimento do papel do STF na disputa política, algo que podemos reparar com muita intensidade, pelo menos há 10 anos, antes batendo na esquerda, agora batendo na direita, é um fato positivo ou negativo para a vida democrática? Aliás, o sistema de justiça do país deveria ser reformado, seja para acentuar o papel do STF ou para reduzi-lo? Com a palavra, Gustavo Conde. Olha, se ficar com essa leitura de que batendo na esquerda ou na direita, né, é um fato negativo. Porque daí a gente continua naquele impasse de politização, de polarização exacerbada nos poderes, inclusive dentro da própria justiça. Sempre que tiver um despacho, uma decisão, vai ser lido como perseguição. Quer dizer, esse estrago foi realmente feito no Brasil, e que acho que prejudica a imagem do judiciário e prejudica o papel de árbitro, né, por definição, que ele tem.
eu acho que isso vai ser um longo processo para a gente recuperar essa capacidade, né, do judiciário. Eu também não sei se na época em que o Lula era presidente, dos 2 primeiros mandatos, né, parecia que as coisas até funcionavam mais ou menos bem no Brasil, né? Essa tripartição aí equilibrada dos poderes e tudo mais. O fato é que agora a gente, depois dessa bagunça toda, não tem mais referência. Eu acho que precisa ser discutido uma reforma do judiciário, sem dúvida nenhuma. O problema, né, Breno, é que a gente tem uma miríade de questões para serem também resolvidas e sanadas. Eu já tinha até antecipado aqui, meio que intuitivamente, esse grande dilema desse debate, né? Quer dizer, protagonismo do judiciário, postura do judiciário e dos outros poderes nesse momento no Brasil, ingerência com relação a decisões do Congresso, a própria cassação do Dallagnol já chegaram a especular que a Câmara poderia não aceitar e tudo mais, e entrar no embate com o STF de novo. Eu acho que essas questões precisam ser tratadas politicamente, com muita serenidade, né? Para que o judiciário, é que nem o juiz de futebol, né? O juiz de futebol, quanto menos aparece, melhor. Então a gente poderia pensar nisso para o sistema judiciário brasileiro. Ele acabou protagonizando demais. Aliás, com armadilhas da Globo, dando prêmio, faz a diferença para X, para Y, e fica. E também uma coisa que o Cacai, né, o jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, sempre destaca, que as transmissões televisivas do STF elas acendem o narciso desses ministros, e a gente acaba numa espécie de competição para ver quem vai ser a manchete do Jornal Nacional daquela noite, né? O que é muito ruim. Então, precisa ser discutida acho que com a sociedade civil, o nosso papel aqui como debatedores e as entidades de juristas, como eu tinha apontado antes também. É isso, Breno. Com a palavra, José Genuíno. O Poder Judiciário é um poder contramajoritário. Portanto, ele se baseia em valores essenciais do regime democrático, em princípios fundantes dos direitos e das garantias. O Poder Judiciário não pode substituir a política feita pelo Parlamento ou pelo Poder Executivo, nem ele substituir e ser fórum para as representações da sociedade civil. O Poder Judiciário ele é garantidor de valores essenciais e de direitos essenciais. Esse é o problema. Aí se criou o debate, o juiz garantista e não garantista. O judiciário é, por natureza, garantista, porque ele está lá para garantir os direitos, as normas, as regras e o funcionamento das instituições. Esse protagonismo de querer fazer política da representação da sociedade, fazer política dando opinião, fazendo política aparecendo na mídia, fazendo política aparecendo como grife, isso é um equívoco, porque o Poder Judiciário nasce de qual é a legitimidade que ele nasce? É o concurso, é o saber jurídico. E a filosofia política diz: o poder emana do povo. É a soberania popular que dá a última palavra e que cria poderes plenipotenciários para quem representa e quem administra os negócios do Estado. Portanto, eu acho que é necessário um poder judiciário ativo, um poder judiciário equilibrado, um poder judiciário que não pode ficar escolhendo o alvo. O alvo agora é a esquerda, amanhã é a direita. Está errado. Hoje é a extrema-direita, não é a direita, viu, Breno? É a extrema-direita. Porque na hora que entra no judiciário temas do sistema financeiro, da relação capital e trabalho, das relações de propriedade, ele tem lado. Portanto, nós não podemos criar uma ilusão do poder judiciário como se fosse um poder neutro, aquela venda de Vênus. Não é bem assim. Então, eu acho que nós temos que fazer esse debate, fazer essa discussão. Eu acho que a esquerda, particularmente o meu partido, tinha muita ilusão em relação ao sistema de justiça, pagou caro por essa ilusão, pagou caro, tipo aprovar ficha limpa, dar toda a força aos juízes, a própria operação que nasceu lá nos
no Ministério da Justiça, com procuradores, delegados, como se fossem os defensores do bem, da virtude, da pureza, aquela pureza, como se diz, do Jardim de Éden, o Jardim da Pureza. Isso não é assim. A política ela é produto do conflito, da luta de classe, dos embates, a disputa de projeto. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que enfocar o Poder Judiciário. Eu acho que o Brasil devia ter mandato para juiz da Suprema Corte. O país devia ter, por exemplo, Tribunal Constitucional para apreciar as questões ditamente constitucional. A exemplo de outros países, não devia ter esse holofote que tem, eu concordo com o Cacai. Nós devíamos acabar com a justiça militar, porque é uma excrescência a existência de uma justiça corporativa. Eu acho que nós temos que enfrentar uma reforma do Poder Judiciário democrático a partir de uma visão política dos valores do regime democrático para valer, na medida em que a democracia é uma construção permanente. Como eu acho que o grande dilema da democracia, Conde, Breno e Vanessa, é a autonomia da soberania popular, é referendo, é plebiscito, é iniciativa popular, nós devíamos fortalecer essa instância da cidadania insurgente para interferir nas instâncias dos três poderes. Na verdade, tem vários poderes hoje, né? Judiciário, parlamento, executivo, PGR, tutela militar, tem vários poderes que acabam interferindo. Polícia Federal, por exemplo, nós não podemos ficar iludidos que a Polícia Federal está fazendo essas grandes operações e vamos nos iludir, não é bem assim. Então, é necessário cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos trabalhar com cuidado, apostar no caminho que é o da luta de classe, da mobilização popular, de projeto e de disputa com a sociedade. Muito bem. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Bem, diretamente do seu carro. Na fronteira do México com os Estados Unidos. Isso é semiótica pura, né? Com coiotes em fuga. Não, é muito menos romântico. Estou em São Paulo, uma coisa muito menos romântica e mais dramática. Vamos lá. Eu vejo que nós estamos em um momento histórico absurdamente rico. Difícil, mas muito rico. Nós temos aí o declínio de uma potência hegemônica que é os Estados Unidos. E nós temos a ascensão de novas forças, talvez hegemônicas, talvez multipolares, que vêm da Ásia. Diante desse cenário, algo que me toca muito profundamente é a discussão do próprio conceito de democracia, mas do conceito de democracia este que nós adotamos aqui no Brasil, que é um conceito importado, uma visão completamente deturpada do que é a participação política popular, do que é o povo dentro de um governo e como ele se relaciona com o governo, com o poder. A nossa democracia é falha. Nós temos déficit, temos problemas, temos crises e mais crises de representatividade. Isso ficou muito evidenciado aí nos últimos anos na América Latina, em vários lugares, combustível mais barato, em vários lugares, vários países que tiveram processos de queda de governo, enfim. E por que eu estou dizendo isso? Porque não basta pensar o judiciário, não basta pensar uma reforma do sistema, é preciso mais do que uma reforma. Eu acho que eu falei disso, ou foi aqui no Outubro, ou foi no Roda Mundo, que nós perdemos aí digamos que nós perdemos a força e perdemos a coragem de falar palavrinhas como comunismo, socialismo, e nós perdemos também, e aí foi algo muito interessante que está numa conversa
no podcast Mano a Mano do Mano Brown, que é o Mano Brown com o Galo de Luta e o Chavoso da USP. É imperdível. Aquilo não é um podcast, não é uma aula. Aquilo é quase uma bíblia para ser ouvido e trabalhado. E eu já falei, né, que o Mano Brown é meu Deus. Então, o que a gente perdeu? Perdeu a utopia. A gente não está discutindo democracia. A gente não está discutindo um melhor sistema mais justo, mais igualitário. A gente está discutindo arcabouço fiscal, regras de endurecimento, né, da economia. Nós não estamos pensando verdadeiramente. Esses dias eu estava aí voltando a me debruçar sobre o pensamento de Simão Bolívar e de San Martín, que são os libertadores da América, né? E eles falavam, muito interessante, que eles falavam assim, eles estavam formulando, eles estavam criando países. Então eles estavam naquele momento muito rico de pensar o sistema, como que vai ser, quais serão essas sociedades, o que serão delas. E eles falavam em um sistema, embora, enfim, a questão da democracia ali ainda fosse meio dúbia, meio incerta, mas eles falavam em um sistema que garantisse a felicidade para a maior parte da população. A gente não está nem perto de estar garantindo a felicidade da população e muito menos de estar debatendo isso. Então, acho que antes de falar de STF, etc., sistema judiciário, reforma tributária, voltemos para a utopia, vamos discutir o que é essa democracia, vamos discutir um sistema que promova a felicidade para a maior parte da população e deixemos de temer palavras como socialismo, como comunismo, e isso também deixemos de ter esse tabu de não podemos questionar a democracia. Sim, podemos e sim, também devemos. Essa democracia burguesa que é a que nós temos hoje no nosso país. Encerra aí. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e José Genuíno. O programa Outubro é exibido sempre das segundas às sextas-feiras, às 7 horas da noite, ao vivo. Depois fica gravado para quem quiser assistir posteriormente. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.